Fala, torcedor, tudo bom com você? Bom dia, começando mais um dia aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, na verdade, não sei quando você assistirá este vídeo. Começando mais um dia aqui no canal Monte Forte Show. Peço que você deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para você receber os nossos conteúdos. Live, vídeo diário, podmonte, entrevista, pré-jogo, pós-jogo, rumores, contratações e peruas. Hoje nós vamos abordar dois assuntos. Primeiro, que envolve dois assuntos que estão interligados, vamos dizer assim. Primeiro, falar sobre o Luciano Juba, que um vice-presidente do Sport afirmou, cravou, que Luciano Juba não jogará no Bahia nesta temporada, só a partir da próxima temporada. Será que teremos uma briga aí na justiça entre Sport, Bahia e também o staff do Luciano Juba? E além disso, também vamos comentar sobre uma confusão que teve na coletiva do Bahia entre Renato Paiva e o repórter Jailson Baraúna. Você saberá de tudo neste vídeo após a vinheta. Torcedor do Sport, torcedor do Bahia, começando este vídeo falando primeiro sobre o caso Luciano Juba, até porque saiu uma matéria no Diário de Pernambuco informando e cravando que Luciano Juba não jogará no Bahia nesta temporada. Vamos dar uma lida na matéria e logo em seguida a gente aborda aqui para trazer o conteúdo para vocês. Em entrevista com o vice-presidente jurídico, o Diário de Pernambuco trouxe essa questão. Vice-jurídico do Sport afirma que Luciano Juba pode não jogar pelo Bahia na atual temporada. Este é o título. Simbora para o sutiã da matéria, o subtítulo. Segundo Rodrigo Guedes, existe um processo em tramitação tratando do assunto. O contrato do atacante com o Leão se encerra no final do mês. Este é o título, este é o subtítulo, na verdade. Restando apenas um jogo para o fim de seu contrato com o Sport, Luciano Juba se despedirá do clube na próxima sexta-feira, quando o Sport enfrentará o Ituano às 21h30 na Ilha do Retiro. A partir do 1º de setembro, o atacante, destaque do Sport, o rubro-negro da temporada, será jogador do Bahia. No entanto, Rodrigo Guedes, vice-jurídico do time pernambucano, afirma que ainda existe a possibilidade do jogador não atuar pelo tricolor em 2023. Com o encerramento de janela de transferência, ocorrido no último dia 2 de agosto, o Sport acredita que Juba não poderá jogar por outro time brasileiro na atual temporada. Em entrevista ao programa Momento Esportivo com Jorge Soares, na Rádio Clube, Roger Guedes afirma que há um processo em tramitação sobre o assunto. Abre aspas para o Rodrigo Guedes. Há um processo em tramitação perante a CNRD, analisando se ele pode ser usado. Esse processo ainda não foi julgado e é um pedido do Bahia. O Sport entende que abrir uma brecha dessa seria acabar com a janela. Cria um precedente horrível para a CBF e o campeonato como um todo, disse o dirigente rubro-negro, que ainda informou sobre uma análise feita pelo clube junto à Confederação Brasileira de Futebol. A gente fez uma análise, abre aspas novamente, a gente fez uma análise com a CBF e existe mais 1.000 atletas com essa mesma situação que o Bahia quer criar uma exceção. Quando se cria a lei, é para ser cumprida. A regra diz que a janela de transferência deve ser nos períodos de janela. A regra diz que as transferências devem ser nos períodos de janela, isso mesmo, disse o Rodrigo Guedes. Por outro lado, ao ser contatada pela reportagem do portal GE em março, a assessoria de imprensa da CBF assegurou que Luciano Juba poderia sim jogar pelo Bahia em 2023. O motivo seria que a assinatura do contrato do jogador com o Sport ocorreu antes do anúncio do período de transferência. Dessa forma, tanto a entidade máxima do futebol brasileiro quanto a FIFA estariam inclinadas a priorizar o interesse do atleta. Enfim, este é o ponto. Tá certo, já acabei de ler aqui. Perdão até pelos deslizes durante a leitura, que a letra é muito pequena e fica meio complicado de ler. Mas o ponto aqui que eu quero debater é que o Sport afirma uma situação e logo em seguida há outra situação informada pela equipe do Bahia. Principalmente porque o Globoesporte.com entrou em contato com a CBF informou o que está informando na matéria, que o Luciano Juba poderá sim atuar pelo Bahia, porque a regra de janela de transferência não se enquadra ao Luciano Juba, porque quando ele assinou o contrato com o Sport ainda não estava em vigor a regra de janela de transferência. Porém, há um adendo, né? Há uma questão. O Augusto Carreiras, antes mesmo do vice-presidente de jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, falar, o Augusto Carreiras disse num podcast Embolada que o Luciano Juba não jogará pela equipe do Bahia, porque justamente batendo nessa tecla que o Sport está se assegurando, que
não há possibilidade, porque se abrir a sessão para o Luciano Juba, poderá abrir para outros atletas, informado pelo Rodrigo Guedes, serão mais de 100 atletas. Sinceramente, eu acredito que sim, dando minha opinião já, o Luciano Juba irá jogar pela equipe do Bahia. Eu sinceramente acho que abrirá sim uma exceção para o Luciano Juba, principalmente porque há outras questões que envolvem, além desta situação. Vocês sabem que o favorecimento ele é feito a depender da necessidade. Então, eu não estou querendo insinuar nada, mas eu acho sim que sim, o Luciano Juba jogará pela equipe do Bahia, meio que dando uma burlada aí na regra de transferência, mas é a vida e acredito que isso irá acontecer. E agora vamos dar uma olhadinha para vocês ficarem ligados no que aconteceu na coletiva entre o Renato Paiva e o Jailson Baraúna, a confusão, enfim, covarde, todo o contexto que aconteceu na coletiva. Então fique ligado aí, dê uma analisada. Um jogo onde sua equipe cumpriu tudo que você planejou, tudo aquilo que você treinou. O que é que você pode falar desse jogo em que a equipe se mostrou regular do início ao fim em todos os seus departamentos? Pensei que se ia pôr em pé e apontar-me o dedo. Pensei que ia fazer isso. Professor, pensei que ia pôr em cada pé. Coisa, não, coisa. não, você gosta de me insultar. Não, eu só posso fala me lá perguntar então. Fala lá então. Sobre a coletiva, sobre certo. o jogo. Eu estou na coletiva, eu certo. só posso perguntar sobre o jogo. Certo. Então eu vou responder. Eu Pronto. Pensei que você ia pôr-se em pé e apontar o dedo e chamar-me cobarde e malcriado como fez. Mas você faz isso longe. Você faz isso longe. Assim. Aqui não faz. Aqui não faz. Naquele então, dia você foi. Então eu vou-lhe dizer. Malcriado, ninguém me achou. Só você. Porque eu não insultei ninguém e não faltei ao respeito a ninguém. Segunda, cobarde. Se eu fosse cobarde já me tinha ido embora. E estou a falar para o radialista, não estou a falar para o homem. Estou a falar para o radialista. O homem é outra coisa, como você diz. Se eu fosse cobarde, já me tinha ido embora. E se eu fosse cobarde, não falava na sua cara. Porque você fala... Eu também estou falando para você. Não, você fala no seu showzinho. Achei quando sua está atitude sozinho. covarde, sim. Quando está sozinho. Você não respondeu o que eu lhe perguntei, foi uma atitude covarde. Não tem Quer que responder. falar do que eu falei na TV? Faça como você fez agora. Pergunte, fale do que eu falei na TV e depois responda a pergunta da coletiva. Eu venho para a coletiva lhe perguntar da coletiva. No programa, no canal de YouTube, aonde eu quiser, eu falo o que eu penso. Aqui, eu falo do jogo. É curioso, você só pensa no outro lado, aqui à minha frente não pensa. Percebe? Não posso, agora você não posso. pensa. Quer debater? Vamos você debater. Não pensa. Achei Não vou covarde. debater consigo. Acha que eu vou perder tempo consigo? Por Nem amor eu de Deus. perder com você, perdeu Por amor sim. de Deus. Outra Tanto pergunta. perde que tá aí falando. Outra pergunta. Outra pergunta não, por favor, responda a minha pergunta. A resposta é não. Não? Não. Ah, tá. Belo treinador que não responde se seu time jogou É aquilo que o você treinador planejou. pífio. Como você é um radialista Você é pífio. Pífio, Sabe sim. uma coisa? Quando eu cheguei a Salvador, disseram-me assim, olha, tenha cuidado com o tal de Baraúna. E de facto, confirma-se. De facto, confirma-se. Você é mal educado mesmo. Pois sou. Mas não o insultei. Nunca lhe chamei de cobarde nem de malcriado. Por que foi? Torcedor do Bahia, torcedor do Sport, todo mundo tá ligado. Rapaz, quebra pau na coletiva, viu? Quebra pau na coletiva do Renato Paiva junto com o Jailson Baraúna. Eles que já entraram em atrito já algumas vezes. Respostas um pouco acima do tom em alguns momentos. O Jailson, que é um crítico do trabalho do Renato Paiva, que não faz um bom trabalho no Bahia, não podemos negar. E o Renato Paiva, ao invés de responder a pergunta, debateu com o Jailson e disse que não me chame de covarde em qualquer outro lugar, você não tem coragem de me chamar de covarde aqui. O Jailson foi, segurou o rojão e disse: naquele momento você foi covarde. E, enfim, bate boca. Eu acho que não é nada legal este tipo de situação. E, sinceramente, críticas sempre irão acontecer. Aqui da imprensa pernambucana, há críticas ao Anderson Moreira. E, sinceramente, eu acho que se o Renato Paiva for ligar para todas as críticas que ele recebe, ele ficará perdido. Talvez seria o momento dele responder ali o Jailson, mas não com aquele tom ou tentando cobrar algo. Porque o Jailson tem sim, o Baraúna no caso, melhor dizendo, tem direito sim de cobrar, enfim, de questionar. É a opinião dele. Obviamente não pode pular a barreira do respeito, certo? E eu também não vou entrar neste ponto aqui, mas eu acho que isso atrapalha o clima, atrapalha o relacionamento da imprensa para com o treinador. Isso é uma questão bem chata. Enfim, eu acho que sem necessidade aquilo que aconteceu das duas partes. Eu não vou dizer que é uma parte certa, que o Renato está errado ou o Jailson está errado. Não acho. Enfim, acho que há uma divergências ali, uma divergência que ocorreu problemas. Para mim é isso. Acho que Luciano Juba sim irá jogar no Bahia e acho que não tem um certo aí nessa divergência.
Enfim, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Um abraço, até a próxima. Valeu!